Começa agora mais um episódio do Uma Puxa Outra e hoje temos a presença da Viviane Bergamo, que vai falar aí pra gente sobre comportamento, sobre feminino e masculino dentro das puxadas do programa. E como nós não temos tempo a perder nesse programa, eu já vou para a primeira puxada. Segundo Peter Deng, vice-presidente de produto do consumidor da OpenAI e head do ChatGPT, a inteligência artificial vai nos transformar de criadores e respondentes em curadores e questionadores. Vivi, como você acha que será a vida daqui a 5 anos com a inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta poderosa e pelo carroar, né, por esse processo, ela vai ser uma ferramenta tão indispensável como a tecnologia hoje, de uma forma geral, na questão de automação, na questão de tecnologia dentro das empresas. Quem não tiver vai ficar para trás. Essa é a grande realidade. E para tirar essa desmistificação de que a inteligência artificial vai roubar o espaço das pessoas, é o ao contrário. A inteligência artificial vai dar muito espaço para as pessoas, porque nós vamos ter a capacidade de estudar melhor, de criar melhor, de desenvolver coisas melhores, porque a inteligência artificial faz coisa que a gente não faz, que é esse processo de conexão com milhares de coisas que estão aí nos bancos de dados. Nós, como seres humanos, temos uma certa limitação em fazer isso, ou quanto tempo vamos demorar para fazer um negócio desse. Então, a inteligência artificial vem para trazer agilidade nesses processos, praticidades. E, por exemplo, você vai escrever um livro, tá sem ideia, começa a bater um papo com a inteligência artificial. Ela vai te trazer ideias, ela vai te trazer conexões, coisas que a gente teria mais dificuldade para desenvolver. Então, ela tem que ser uma aliada na vida das pessoas para tudo, até para uma receita de bolo. Você pode trocar ideia. E tem mais, tem uma ideia de que você pede para a inteligência artificial fazer pergunta para você mesma. E aí tu responde para ela e vocês começam uma grande conversa. Então, ela é a sua melhor amiga hoje em dia. Eu ainda não comecei a trocar ideia, né, com o ChatGPT ou outras inteligências. Mas eu confesso que eu tenho vontade, assim, de... E eu trato bem, porque eu não sei, né, vai futuramente. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu uso um pouco nos textos. Às vezes você tá querendo escrever um texto mais elaborado, aí você fica meio redundante, aí eu pego o texto e jogo lá na inteligência artificial e falo para melhorar texto. E aí ela dá uma estruturada ali. Só que eu fico um pouco de medo, se ela não pega esse texto meu e clona de outra pessoa, sabe? Eu fico meio... Não, ela junta conexão, ela faz conexões, várias e várias conexões. E você pode dar também sempre um sentido para isso. Olha, coloca com mais emoção, com menos emoção, deixa mais formal, menos formal. Você pode, inclusive, escrever, mandar para ela e pedir para ela escrever coisas a partir da sua didática, da sua fala, do seu pensamento. Então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta e ela deve ser utilizada por todos sempre. E quem ainda não está, já está atrasado, tem que correr para estar. E quem está, cada vez mais aprimorar seu conhecimento, porque eu tenho certeza que daqui 10 anos, 5 anos, isso vai estar em tudo quanto é lugar. Vai ser uma febre mesmo. Eu tenho um pensamento, né? Tenho vários, na verdade, a respeito disso. Aí, só contextualizando, por que é generativa? Porque ela pega várias informações e compila em uma só. O que a gente tem hoje? A gente vai lá e procura, por que o céu é azul? Aí você vai abrir um buscador, vai ter vários sites, vários links de referência que vão explicar o porquê que o céu é azul. A generativa não. Ela vai pegar tudo que ela tem de informação e vai gerar uma única informação. Então ela não é baseada, né, em um único proxy ali. Ela é baseada num todo. E assim como os smartphones, né, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente, né, quando lançou o primeiro iPhone, você falava, putz, mas nossa, isso aqui será que vai? E aí deu 3 meses, 4 meses, de repente todo mundo tava com smartphone. Então a tecnologia, ela chega assim, e a gente nem percebe, e hoje a gente não faz nem ideia de como seria a nossa vida sem o smartphone, nem como ela era antes. Então, eu entendo que a inteligência artificial, vocês viram, né? Chegou o ChatGPT e aí, de repente, já chegou várias na corrida. E foi bem parecido com o que aconteceu com a Apple na época, né? Todo mundo estava correndo atrás da tecnologia. A Apple, ela ganhou destaque, né? Ela ganhou esse adiantamento antes das outras porque ela foi comprando quem estava se adiantando. Então, ela ganhou 6 meses aí antes que saísse a próxima. E o ChatGPT também. Nessa corrida, eles
chegaram na frente, vocês viram que deu 2, 3, 4, 5 dias, e já tinham várias outras. Uma coisa que a gente fala muito, principalmente dentro da publicidade e do marketing, é que a inteligência artificial, ela não vai substituir a criatividade. Então, o nosso grande diferencial como seres humanos é a criatividade. E o que ela vai fazer? Ela vai acelerar coisas que a gente demora para fazer. Então, trabalhos que às vezes precisariam de 5, 6 pessoas para ficarem procurando, vasculhando, ela vai fazer sozinha. Em contrapartida, a gente vai poder se dedicar para fazer coisas maiores e melhores. E mais aí, qualificadas. Exatamente. É o que a qualificação entra no lado humano, né? Por Exatamente. exemplo, no direito é assim, a gente pode acelerar o processo, mas assim, a essência de cada caso é colocada pelas mãos do advogado, não tem como Não dá pra ser ainda diferente. ser, né? O julgamento em si, alguns casos práticos, mesmo assim eu acho que não, mas depende da consciência ali colocada no caso, né? Então acho que o lado humano nunca vai se perder, não tem como. O que vai é qualificar, porque você vai ter mais tempo para qualificar. Imagina, juntar todos os casos semelhantes e aí você tirar, né, o que você falou, um contexto disso. E aí, até puxando um pouquinho pro lado da Carol, sim, a medicina já está passando por muitos avanços e eu acredito que vai ser muito positivo na questão de diagnóstico, né? Então, tendo a inteligência artificial, eu acho que questão de ter diagnósticos mais rápidos aí, falando até um pouco de câncer, né, que é uma doença que mata tanto no mundo, acho que vai vir aí para somar de uma maneira muito positiva. Olha, eu sei que eu tive aula com vocês agora, vou ser muito sincera, porque eu ainda sou muito atrasada em relação a essa questão. Até para complementar um pouco, existem diversos estudos que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Né? Então, quando a gente tem algo que vai auxiliar até nesse próprio desenvolvimento da nossa própria utilização de uma ferramenta que a gente ainda nem tem todo o conhecimento do que é ela, eu acredito que realmente vem para complementar. Eu acredito que a gente passou aí por alguns momentos, até falando um pouquinho de economia, né? Mas foi o petróleo, foi o ouro. Hoje eu acredito que o grande ativo são os dados, são as informações. Não tenho dúvida. Então acho que a gente vai ter que se preocupar na segurança em relação a essa questão, né? Sons. Como tudo, né? Porque essa questão a gente sempre tem os lados prós e contras, mas eu acredito que vai ser realmente algo que vai transformar, que a gente já não vai viver sem, a gente já não vive sem, né? E que vai realmente complementar a nós, seres humanos. Eu acredito que não vai agilizar, né, as isso, tarefas. Isso. Não tenho dúvida. E aí, como a gente aqui é assim, né? Imagina, de repente, de inteligência artificial, vamos para onde? Tchanã. Tão antiga quanto a história, se consagrou como sinônimo de personalidade e constrói narrativas além da pele. O assunto é tatuagem. E eu vou puxar para Carol, que tem uma opinião mais pra lá, mais pra cá, não 100% formada. Não 100%. Você acha que ainda é tabu, Carol? Eu ainda acho que é tabu. Eu não tenho tatuagem. Eu acho lindo tatuagem. Eu acho que... Porque cada tatuagem tem o seu significado. Quem faz a tatuagem traz aquele significado. Mas eu ainda acho que pra sociedade, pra trabalho, eu ainda acho que tem tabu. E até as pessoas que fazem, muitas vezes, elas fazem em alguns lugares que possa, de repente, cobrir numa entrevista, que possa, de repente, não prejudicá-la naquele... Porque ela também, por si só, também se preocupa com relação a isso. Então, eu ainda acho que a tatuagem tem algumas peculiaridades. Não traz ainda só a pessoa em si. Ainda tem um personagem envolvido atrás. E você, Vivi? Olha, se você for começar a analisar realmente de onde vem a tatuagem, né, em relação aos rebeldes, aquela coisa do jovem querer se rebelar contra a sociedade, trazer, a gente sempre vai ter esse inconsciente coletivo conectado a essas personificações, né, do que a tatuagem remete e relembra. Então, sempre vai ser essa visão, né, a gente sempre vai ter esses dois lados de visão, o lado do julgamento, né, de entender por que fez, o que representa, o que significa, aqui você quis se rebelar, e aquele outro olhar de, não vamos mais ligar para isso, isso faz parte já da sociedade, isso não desenha, não distinta ninguém. Eu acredito que é um processo de visão social. Então, aos pouquinhos, a gente vai amadurecendo esse processo, mas a gente sempre vai ter. Essa que é a grande questão. Você sempre vai ter pessoas que vão julgar e pensar por conta desse inconsciente coletivo que existe. Não há nada que se faça para uma sociedade para tirar, extinguir essa visão.
precisa ter, faz parte da questão social. Porém, a gente vai evoluindo, vai se desenvolvendo essa visão, e acredito que você vai tendo mais pessoas acessando, mais pessoas não julgando. Então é um movimento, acredito. Você sempre vai ter os dois lados. Porém, acredito que isso não define caráter em ninguém. Nossa, gente, alguém tem alguma coisa para complementar? Sim, Podemos. sigo ela. Gente, sim, eu não tenho o que falar. Eu acho que você realmente isso. contextualizou. Acredito que o que a maioria aqui ia falar, a gente já trouxe em outro programa falando, né, se roupa define caráter, e todo Sim. mundo foi um consenso de que não, porém, que isso influencia, né, dentro da sociedade justamente por conta de um pré-julgamento ou de um julgamento a respeito do inconsciente coletivo que você falou, que se cresceu, né, em torno disso, se criou essa crença, esse estigma. Faz um pouco até de sentido até para o meu ramo, né? A gente trabalha com o mercado financeiro, e o mercado financeiro se remete à confiança. Se vem uma situação que vem de algo que é realmente, que transformou, foi uma rebelião, será que isso me gera confiança? Então a minha resposta dentro do meu setor, dentro do meu segmento, é que realmente hoje ainda existe muito estereótipo, realmente com as questões de tatuagem. Tenho também, tenho tatuagem, mas assim, é numa região que a gente teoricamente esconde, porque A realmente Juliana, ó, começou já. Novela Pantanal, filme Lagoa Azul, agora tatuagem na região que esconde. Eu não entendi que o programa passa no horário. Gente, é na costela, tá, gente? Só pra deixar claro, não tem nada demais aqui na costela. Mas é verdade, também tem, elas estão em lugares que não Escondidos. aparentam, né? Não, mas assim, não é toda hora que chama a atenção. São lugares realmente que estão ali, existem, mas poucas pessoas vão conseguir fazer a visão sobre isso. E aí, só para complementar o que a Vivi falou, muitas vezes a gente faz a tatuagem porque mostra um pouco da nossa personalidade ou da nossa história de vida. E é chato ter que esconder isso, porque você vai ser taxada por algo que talvez não faça parte, né, do que você acredita e do que você transfere. Então, acho que essa mudança mesmo, que óbvio que não vai ser de uma hora para outra, ela já está ocorrendo. Eu acho que a tendência é ela andar aí de forma mais acelerada para quem está vindo depois poder expressar a arte no corpo, expressar as crenças, expressar o que gosta. Gente, eu vou encerrar agora o primeiro bloco. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra, volta daqui a pouquinho. Voltamos agora com o Puxa do Insta. Mesmo que os pais joguem várias boias para um filho adulto que está se afogando, ele só conseguirá se salvar se quiser pegá-las. Vou puxar a pergunta 2 vezes para a convidada, mas eu acho que eu já conversei um pouco com ela, acho que ela vai ter uma resposta bem legal sobre isso. Olha, do mesmo jeito que a gente estava falando da tatuagem, tá? Em questão da rebeldia, a questão da criação dos filhos passa pelo mesmo processo. Você tem o cara que está na inocência, né? Que ele cresce, depois ele vai para a rebeldia. Algumas crianças ficam na inocência a vida toda. Porém, a questão da rebeldia, ela é importante você gerar no ser humano. É na rebeldia que você começa a questionar, que você começa a procurar as suas vontades, começa a dizer, não, isso aqui não se identifica mais comigo e eu vou buscar o meu caminho. Todo ser humano ele precisa passar por esse processo. E acredito que isso aí é a ausência desse estímulo dentro de casa. É a ausência de o pai e a mãe colocarem o adolescente ali, que é o momento que ele precisa, dele conquistar coisas, dele se desenvolver em busca de. Então ele fica o quê? Na morgadez, né? Naquela mesmice da vida, aonde ele não sente atração no seu próprio desenvolvimento. Então, sim, pessoas que dependem dos pais depois dos seus 18, 20 anos, é porque faltou essa energia de você colocar a pessoa contra meio que a parede, falar, não, você vai se desafiar. É isso que falta essa energia. Às vezes a gente não faz isso pela culpa. Ah, não, vou colocar meu filho contra a parede, vou gerar um trauma, ele não pode passar por isso. Mas não, é o contrário. Eu não acho que nem seja só culpa, mas talvez a culpa do tempo, né? Hoje os pais e mães trabalham, e aí por se sentir, eu não tenho muito tempo para ficar com os meus filhos, eu acabo suprindo com muitas coisas, né?
Então, às vezes, o material faz com que supra aquela necessidade de você não estar, e aí acaba não desafiando, não jogando ele pro não, porque tudo é sim. Então, eu acho que a gente tem esse movimento hoje na sociedade contemporânea, né? Além do fato do que normalmente a gente quer dar para os nossos filhos aquilo que a gente não Não teve teve. oportunidade e que a gente julga que era importante. Porque ali cabe Sim. uma questão, inclusive, que a gente está dizendo que aquilo é importante. Sim. Então, muitas das vezes, por exemplo, hoje os filhos de 18 anos não querem ter um carro. Na minha época era super importante, Ter né, um carro. ter um carro para se programar, para poder realmente me proporcionar isso. Hoje em dia já não mais. Então, será que o pai que está forçando realmente, quero que você tenha um carro? A criança não quer. Criança, adolescente, né? Mas eu acho que é isso. Realmente cabe uma junção da cultural, do que a gente quer realmente disponibilizar para os nossos filhos, e a questão da culpa mesmo. A gente acaba pagando para poder suprir uma ausência da gente. Eu acho que é isso, exatamente isso. A gente quer dar aquilo que a gente não pode ter, a gente quer suprir as faltas que a gente tem, e a gente não deixa eles se frustrarem. Isso, E é na frustração que a pessoa vai criando caráter, que vai criando as direções da vida, as escolhas. As escolhas da Né? vida. E vai Então, acho aprendendo, inclusive, ter esse controle emocional, que é o que falta hoje em dia. A gente fala muito de desenvolvimento emocional, mas a gente vê que a juventude, né, tem uma ausência nessa habilidade, né? Eu acho que é uma coisa que precisa ser ensinado nas escolas, precisa ser estimulado nas escolas. Dentro de casa também deveria ser uma questão de construção social, isso, onde a gente tem mais esse tipo de acesso, onde isso fica mais normalizado dentro da nossa sociedade, que precisamos disso. Acho que já evoluiu muito, precisa evoluir muito mais, mas acredito que ao longo dos próximos 10 anos, 20 anos, nós teremos uma grande revolução sobre esse aspecto, principalmente no ensino. Mas a gente também, como pai e mãe, a gente também precisa prestar atenção. Com certeza. Até o que a gente está fazendo com os nossos pequenos. Para a gente não gerar adultos nessa situação como a gente comentou. É isso mesmo. A gente tem que prestar... Às vezes, se você acha que você está fazendo alguma coisa muito fácil para o seu filho, analisa. Poxa, será que é isso que eu quero mesmo? Será que foi assim que os meus pais fizeram? Será que eu teria que ser feito diferente? E olha a consequência que hoje deu. Então, eu acho que a gente também precisa parar e analisar o que a gente quer para essas nossas crianças, né? Até porque, né, quando a Vivi fala do adolescente, entender que aquela criança está se desenvolvendo, ela está passando nesse processo para se tornar um adulto. E uma coisa que deixa, né, um fato, né, com tudo que vocês falaram, geralmente pais que reclamam, né, que os filhos, né, que são dependentes deles, eles alimentam isso. Inclusive até depois da vida adulta. Então é um ciclo vicioso, né? Ai, não ajuda, é inútil, como é que vai fazer quando eu morrer? Mas o que você está fazendo para ele não fazer isso, para ele não ter esse comportamento? Você está esperando até você morrer e não está mais aqui? Acho que tem uma frase, acho que a Carol, a gente já conversou, né? Que a mãe, quanto mais ele menos precisa dos pais, o adulto melhor ele será, né? Então, a gente, às vezes, deixar eles fazerem as escolhas, deixar eles tomarem os rumos, deixar errar, deixar frustrar, eu acho que vai fazer dele um indivíduo muito melhor. Não é ser um não punitivo, né? Mas é um não assim, tá bom, Construtivo. Tá bom, você quer fazer? Vai tentar, mas aí você vai ver quais são as consequências e deixar que as consequências realmente sejam. Porque a partir do momento que você deixa ele fazer a consequência, ele tem a consequência daquela escolha dela. Mas você foi lá e interviu, amenizou, aí o que adiantou? Aí não adianta nada. Então ela não fez uma escolha, então a partir daquela escolha ela tem que tomar as consequências. É difícil. É difícil, porque ao mesmo tempo você quer proteger. Mas, cara, você escolheu. É uma linha tênue. É. Sabemos disso. É difícil, realmente. Não é fácil identificar. A gente tem que ficar analisando os sinais o tempo Por isso que todo. a gente também tem que sempre se autoanalisar e não analisar só os nossos filhos. Eu né? falei, inclusive, há um pouquinho antes que hoje em dia eu uso muito desenvolvo minha escutatória com meu filho. O filho tem 13 anos e em vez de eu só agir, eu passei agora a aprender a observar. Observar ele, a escutar mais ele, a esperar ele vir solicitar e não estar sempre à disposição, Sim. né? Eu acho que existe essa mudança, né? É, isso aí. E dar tempo de qualidade para eles. Não quantidade de Sim. tempo, mas qualidade de tempo. Isso mesmo. Gente, profundas, né? Discussões profundas nesse programa. Então vamos pro caderno de perguntas. Começando com a Carol. Ah, lógico. Uma frase que só os brasileiros entendem.
Mais um santista, talvez, né? Um pingado com uma média na chapa. Se você colocar... Não, porque se você traduzir, Não tem. não vai tem um conseguir nada pingado nenhum. com uma média na chapa. Não. Não vai conseguir traduzir isso, Não. né? Você, Ju. Sabão em pó líquido. Mas o pior é que tem. Isso, Sabão em pó. sobre o sabão em pó líquido. Líquido. Isso é boa. É, isso é boa. Kelly. Nem te conto. A pessoa chega e fala, meu, nem te conto, e vai, começa a desenvolver. Só brasileiro vai entender isso. A porta dormiu aberta. Nossa, a porta dormiu aberta é muito boa. Eu vou falar uma que eu li agora, né, que é tô com fome de comida. Só quem é brasileiro vai entender isso, né? E quando a gente diz, né, quando tô com fome de comida é arroz, feijão, bife e salada, mas tô com fome de comida é muito Não bom. pra Ju, tá? Não pra Ju. Não, É pra Ju. salada. Não, mas acho que até pra Ju, tô com Não, fome é, de comida. porque assim, não, né? Mas isso a gente, inclusive, fala Comida quando tá lá fora, né? saudável. Isso, Quando tá lá porque fora, tem é muito muito bom. A gente lá no fast sente food. falta, É, né, é. das nossas comidas. Vou voltar ao caderno agora com a Vivi. Se todas as profissões do mundo tivessem o mesmo salário, qual você escolheria? Eu seria uma pessoa que faz a parte da investigação, assim, casos criminais. Sempre foi um desejo ter feito isso, mas a vida me levou para a da medicina, né, na área da farmácia. CSI. CSI, sempre quis, adoro, na verdade. Inclusive faço isso dentro da minha área. Faço essa área investigativa, adoro investigar coisas. Dá pra ver, né? A carinha dela. Adorei. Você, Eu Carol. não mudaria, eu continuaria sendo a minha profissão, acho que é uma escolha minha e adoro a minha escolha. O que talvez hoje que eu agregue é de ser professora, eu agrego isso dentro da minha profissão como pediatra, então acho que eu hoje estou extremamente feliz e não mudaria, mesmo se fosse muito mais dinheiro além do que... Já estou feliz com Que fofinho. a Você, minha Ju? escolha. Eu seria assessora de investimentos. Ah, Nossa, sério? Leva jeito, então, tá vendo? Eu amo o que eu faço. Jamais seria algo diferente do que eu acordo todos os dias sendo a pessoa mais feliz do mundo por ser assessora de investimentos. E você, Kelly? Eu queria ser delegada. Sua cara. Eu ia ser Sua cara. parceira dela, da Vivi. Eu queria, esse era um sonho desde a faculdade e tal, que também foi para um rumo diferente, Foi mas eu queria ser delegada. Não seria se fosse o mesmo salário, só uma segunda opção, né, em relação a isso. Para mim, indiferentemente o salário, pode ser alto, baixo, mas sempre foi uma coisa que eu gostei. É, Eu gosto de fazer essa parte investigativa. Eu sempre estou investigando alguma coisa. eu também gosto. Eu adoro filme de suspense. E os olhinhos dela, Elas verdes, brilham, né? É impressionante. Scooby-Doo, era o desenho favorito. Adoro. amo. Dexter, nem sei. Dexter. Bom, gente, eu também gosto muito do que eu faço, mas assim, eu poderia trabalhar com filantropia, né, tranquilamente, mas não largaria a comunicação, porque eu amo a comunicação também, então, adequando a esses dois lados, com certeza eu estaria feliz da vida. E aí, vou começar da Kelly e vou trazer pra cá. Qual a última coisa que te fez sorrir? Quando eu cheguei aqui. Ai, Encontrei que você. Gente, não foi ensaiado isso. Não, nunca é, né? Nunca é. Acordar. Todo dia eu dou um sorrisão pra mim mesma ao acordar. Gente, vamos falar de positividade tóxica da Juliana? Nossa, demais! Eu não vou mais sentar aqui perto dela. Carolzinha. Eu falei falar porque aconteceu uma situação aqui hoje e eu acho que foi a última coisa que eu ri. Ah, é, vocês vão ver, né? Já viram, né? Exato, teve uma não, situação já aqui viram, verdade. que a gente teve que rir muito. Vou pegar ali aquilo que mais me faz sorrir na vida. Ver realmente meu filho amadurecer. Ele foi querer furar a orelha essa semana passada e eu dava risada como, ai, que fofinho, ele tá crescendo, ai, que fofinho, ele tá crescendo. É uma coisa tão genuína, real mesmo, assim, que vem, né, uma certa emoção de ver outra pessoa amadurecer com os teus ensinamentos. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais belas que existe. Ai, que gente, como segura agora. Foi, então... Bom, eu vou falar um fato mesmo, né? Lógico, com meus bichinhos, tudo. Mas ontem eu tava vendo, né, a apuração das eleições aqui, né, da TV ao vivo, e alguém questionou o Danilo. O apresentador tá olhando no celular, e ele falou, poxa, mas você queria que eu tivesse
Como? Trazer um pombo pra cá? E aí eu caí na risada, porque eu falei, nossa, grosseria ao vivo, né? Mas fez sentido, né? Informação, gente, tecnologia tá Hoje aqui não tem pra jeito, isso, né? exatamente. Não, eu dei muita risada. E só falando o que a Carol falou, no programa anterior, né, a gente falou de alguns micos e eu falei que eu caí sentada em cima do extintor e a gente deu muita risada aqui. Então, só pra, né, não ficar ninguém no vácuo, assistam o programa anterior com a Eu Bianca. pensei que era o quadro. Mas eram as duas coisas que eu ri pra caramba. Poxa, tá vendo? Tem algumas outras coisas, mas vocês provavelmente vão ver em breve. Vivi, obrigada pela presença hoje. Maravilhosas. Você é Obrigada. maravilhosa, poderíamos ter um programa inteiro, inclusive, né, se tiver gaveta, a Vivi fala sobre feminino e masculino, algo super diferente, trazendo aí um pouco da cultura oriental, que eu aconselho para todo mundo ouvir e saber. Infelizmente, o nosso tempo é curto, então uma puxa a outra encerra agora. Espero vocês aqui com a gente na semana que vem. Tchau, tchau!